A mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, no YouTube, né? Agora temos o @Paulo Roberto Maciel 6 Instagram, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e também blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Liturgia referente ao dia 10 de novembro de 2025, segunda-feira, dia de São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja, dentro da 32ª Semana do Tempo Comum, no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. E no rito temos o ofício da memória. É homenagem a São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja, né? Todo presidente de celebração da palavra ou eucarística deve então rezar esta missa. Primeira leitura do livro da Sabedoria, capítulo 1, versículos do 1 ao 7. Início do livro da Sabedoria. Amai a justiça, vós que governais a terra. Tende bons sentimentos para com o Senhor e procurai-o com simplicidade de coração. Ele se deixa encontrar pelos que não exigem provas e se manifesta aos que nele confiam, pois os pensamentos perversos afastam de Deus, e seu poder posto à prova confunde os insensatos. A sabedoria não entra numa alma que trama o mal, nem mora num corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo, que a ensina, foge da astúcia, afasta-se dos pensamentos insensatos e retrai-se quando sobrevém a injustiça. Com efeito, a sabedoria é o Espírito que ama os homens, mas não deixa sem castigo quem blasfema com seus próprios lábios, pois Deus é testemunha dos seus pensamentos, investiga seu coração segundo a verdade e mantém-se à escuta da sua língua. Porque o Espírito do Senhor enche toda a terra, mantém unidas todas as coisas e tem conhecimento de tudo o que se diz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial é o 138 na Bíblia Vulgata e 139 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos 1 ao 3º, 4 ao 6º, 7º ao 8º, 9º ao 10º, refrão 24b. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Repitamos. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Senhor, vós me sondais e conheceis. Sabeis quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. Percebeis quando me deito e quando eu ando. Os meus caminhos vos são todos conhecidos. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. A palavra nem chegou à minha língua e já, Senhor, a conheceis inteiramente. Por detrás e pela frente me envolveis. Pusestes sobre mim a vossa mão. Essa verdade é por demais maravilhosa, é tão sublime que não posso compreendê-la. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Em que lugar me ocultarei de vosso espírito? E para onde fugirei de vossa face? Se eu subir até os altos céus, ali estais. Se eu descer até o abismo, estais presente. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Se a aurora me emprestar as suas asas para eu voar e habitar no fim dos mares, mesmo lá, vai me guiar a vossa mão e segurar-me com firmeza a vossa destra. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Repitamos. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Agora vamos ao Evangelho. O Evangelho de hoje é escrito por São Lucas, capítulo 17, versículos do 1 ao 6º. Aleluia, 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 aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. Como astros no mundo brilheis, pregando a palavra da vida. Como astros no mundo brilheis, pregando a palavra da vida. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos saber um pouco mais das leituras. Temos aqui uma explicação para a sabedoria. A sabedoria é um atributo de Deus e não pode coabitar com o pecado. Somente quem está aberto para Deus está apto a recebê-la e com ela beneficiar a si próprio e aos outros, sobretudo os pequeninos da sociedade. Peçamos que o Senhor conduza nossos caminhos com seu espírito de sabedoria. Agora, no livro Dia a Dia com o Evangelho, temos a seguinte explicação para Lucas 17, versículos do 1º ao 6º. 3 importantes lembretes de Jesus: evitar o escândalo, praticar a correção fraterna unida ao perdão, viver na fé. Escandalizar é dar mau exemplo, dificultar a prática da justiça e o seguimento a Jesus. Para a boa vivência comunitária, quem errou deve manifestar arrependimento e pedir perdão. Se Jesus tanto recomendou o perdão, é por causa da dificuldade que temos de perdoar e porque não há progresso na vida espiritual sem a atitude do perdão. O perdão que concedemos a quem nos ofende é a chave para obtermos de Deus seu perdão libertador. Finalmente, a fé é um exercício constante. À medida que obtivermos pela fé as graças de que necessitamos, nossa fé se fortalece. É um esforço cotidiano e atitude constante de confiança em Deus. A fé é dom de Deus, mas precisamos cultivá-la sem cessar. Mais uma reflexão do livro Palavra e Vida. É claro que Jesus tem de nos aumentar a fé, porque precisamos ter muita fé em Deus e no irmão para perdoar sempre. Exatamente a mesma fé que Deus tem em nós, que nos perdoa sempre, uma e outra vez, convencido de que mudaremos, de que por muito que caiamos sempre na mesma pedra, algum dia nós a veremos e não nos pegará de surpresa. Precisamos de muita fé para dar sempre testemunho do perdão e da reconciliação, pois o verdadeiro escândalo é quando um cristão não é capaz de perdoar. Hoje lhe pedimos que aumente nossa fé, da qual precisamos muito. Vamos ao santo principal do dia, São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. De acordo com o endereço digital da Comunidade Católica Canção Nova, Leão Magno é natural da Toscana e tornou-se diácono da Igreja de Roma por volta do ano 430. 10 anos depois foi enviado pela imperatriz Plácida para pacificar a Gália, disputada pelo general Aécio e o prefeito pretoriano Albino. Após alguns meses faleceu o Papa Sisto III. Leão, seu conselheiro, foi sucessor.
Sua consagração como pontífice, o 45º da história, ocorreu em 29 de setembro de 440. No ano 452 d.C., a Península Italiana tremia diante dos hunos, liderados por Átila. Grande parte do norte já havia caído nas mãos do invasor. As cidades de Aquileia, Pádua e Milão tinham sido conquistadas, saqueadas e arrasadas. Átila avançava em sua contínua corrida e se encontrava perto de Mântua, no rio Mincio. Ali a história se detém e se forma. Leão Magno, eleito Papa 12 anos antes, guiou uma delegação de Roma para se encontrar com Átila, ao qual dissuadiu a continuar a guerra e invasão. O líder dos hunos se retirou após ter visto aparecer atrás de Leão os apóstolos Pedro e Paulo, armados de espadas. 3 anos depois, em 455, foi ainda o Papa Leão Magno que deteve às portas de Roma os vândalos da África, guiados pelo rei Genserico. Graças à sua intervenção, a cidade foi saqueada, mas não incendiada. Permaneceram intactas as basílicas de São Pedro, de São Paulo, fora dos muros, e de São João, em Latrão. Nas basílicas, a população encontrou abrigo e se salvou. O pontífice dedicou-se muito à defesa da doutrina também. Foi ele que inspirou o Concílio Ecumênico da Calcedônia, atual Kadikoy, na Turquia, que reconheceu e afirmou a unidade das duas naturezas em Cristo, humana e divina, e rejeitou a heresia de Eutiques, que negava a essência humana do Filho de Deus. A intervenção de Leão no concílio foi feita através de um texto doutrinal fundamental, o Tomo de Leão, contra Flaviano, bispo de Constantinopla. O documento foi lido publicamente aos 350 padres conciliares que o acolheram por aclamação, afirmando: Pedro falou pela boca de Leão, que ensinou segundo a piedade e a verdade. Leão Magno deixou quase 100 sermões e cerca de 150 cartas, demonstrando ser teólogo e pastor zeloso com a comunhão entre as várias igrejas. Foi para os fiéis que incentivou as obras de caridade em uma Roma dominada pela escassez e pobreza, pelas injustiças e superstições pagãs. Seu pontificado durou 21 anos. Colecionou várias primazias. Foi o primeiro bispo de Roma a ser chamado Leão, o primeiro sucessor de Pedro a ser chamado Magno, o primeiro papa que por sua pregação foi também um dos 2 únicos papas, o outro foi Gregório Magno, a receber em 1754, por desejo do Papa Bento XIV, o título de doutor da Igreja. A morte de Leão Magno se deu em 10 de novembro de 461. Segundo alguns historiadores, ele foi também o primeiro papa a ser sepultado na Basílica Vaticana. Suas relíquias ainda hoje são conservadas na capela de Nossa Senhora do Pilar, na Basílica de São Pedro. Santos do dia 10 de novembro. São Narcés, bispo, e São José, ambos mártires. Morreram em 343. Foram decapitados na Pérsia por se recusarem a adorar o sol. Santo do dia 10 de novembro, São Justo, bispo religioso beneditino, enviado por São Gregório Magno para auxiliar Santo Agostinho na evangelização dos anglos. Tornou-se o primeiro bispo de Rochester e posteriormente foi nomeado arcebispo de Cantuária. Santo do dia 10 de novembro, São Baudulino, eremita do século VIII, quando morreu. Eremita favorecido com os dons de milagres e profecia. Faleceu em Villa del Foro, na Itália. Santo do dia 10 de novembro, Santo André Avelino, sacerdote, morreu em 1608. Exerceu importantes funções na ordem dos clérigos regulares teatinos. Fez voto de cada dia progredir na virtude. Bem-aventurado do dia 10 de novembro é o beato Acisclo Pinha Piazuelo. Foi mártir e morreu em 1936. Acisclo Pinha Piazuelo foi um religioso da ordem de São João de Deus.
assassinado em Barcelona pelos que tinham ódio à religião na Guerra Civil Espanhola. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo a todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz, já aqui no seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, estamos lidando com Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará. Será a parousia, juízo final. Quem for batizado, arrepender-se dos seus pecados e acreditar em Jesus como Deus no mistério da Santíssima Trindade, Pai, Criador, o Filho Redentor Jesus Cristo e o Espírito Santo Santificador, irá para o céu, irá viver eternamente, perpetuamente, com felicidade em plenitude. Pense nisso. Não esqueça. Nos encontraremos lá. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no YouTube, @Paulo Roberto Maciel 6/ no Instagram, repórterpaulomaciel.blogspot.com e também facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Se você digitar Paulo Roberto Maciel, Maciel no campo de busca, vai chegar lá ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Que Jesus abençoe a todos vocês. Busquem a salvação.